Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer a gente voltar aqui às discussões no processos criativos em ciências. A partir de hoje, na verdade, a gente vai entrar numa nova fase do curso, né? A gente vai estar trabalhando esse elemento que é o som, né? E é em complemento ao que foi discutido anteriormente, né? Onde a gente já trabalhou essencialmente a questão da palavra, né? Do texto. Agora, a gente vai fazer uma conexão, né, com a parte de som e música, né? Então, você vai ver, vamos tentar explorar várias relações, tanto do ponto de vista de ciência e arte, né? Ou seja, você usar a física ou as ciências como uma forma de estar inspirando, né, a manifestações artísticas, ao mesmo tempo, né, a usar a arte, no caso a música, né, ou sons, como uma forma de estar explorando, né, alguns fenômenos físicos. Isso vai ser discutido principalmente na aula de hoje, né. Na próxima semana a gente vai trabalhar, né, a questão do som do ponto de vista da divulgação científica, nesse sentido aí, pensando na produção, né, de episódios de podcast, né, que vai ser o que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo dessas 2 semanas. Bom, na próxima, até o final dessa semana, eu já vou dar um retorno para vocês quanto à criação coletiva, né, a primeira que vocês realizaram, e junto com esse retorno da criação coletiva, também alguns comentários sobre o acompanhamento, né, que a gente está fazendo do caderno do artista, né? Então, a gente já está verificando, né, as várias contribuições que vocês trouxeram, e eu volto a reforçar, né, alguns de vocês vão tentar reforçar esse convite de várias das contribuições também serem trazidas, né, para o público externo, né, não ficar restrito apenas, né, às discussões aqui na disciplina. Tá? Então, essa semana começamos com som, né, e vamos trabalhar ele até a próxima semana, em seguida, dando continuidade com as demais partes do curso. Sobre a aula de hoje, né? Então, nosso roteiro hoje, essencialmente, eu vou comentar sobre alguns desses elementos. Aqui, na verdade, eu acabei utilizando em algumas palestras que ministrei sobre essa relação de física com música, né? Para quem... eu vou comentar um pouquinho dessa relação do músico, né, e o físico, bem como a gente vai trabalhar, né, a questão das bases físicas do som, né? Não é necessário que você conheça a priori teoria musical para as discussões que a gente vai fazer aqui, né? Mas que essa aula vai ser uma aula de muita experimentação, né? Então, boa parte do tempo a gente vai estar explorando mais a questão auditiva, né? E espero que funcione aqui alguns dos experimentos e experimentações que nós montamos para vocês. E vou fazer dois comentários, né? Na verdade, a gente vai explorar 2 vertentes, uma que é a música, ou melhor, a física na música, né? Algumas experimentações musicais que foram inspiradas, né, em fenômenos físicos, né? E mesmo do ponto de vista da estrutura e também do ponto de vista conceitual, né? Então, você tem impressões que acabam ficando marcantes, né, na história da música, e a outra que estaria ligado ao uso de sons, né, na física, em particular os processos de sonificação que a gente já vem desenvolvendo há um certo tempo aqui dentro do Instituto de Física, envolvendo várias escalas, né, tanto espaciais quanto temporais. Então, aqui a gente vai fazer algumas dessas experimentações, e amanhã, né, com os dados que vocês trouxeram, vocês mesmos vão fazer as sonificações. Então, a ideia é que a gente possa estar explorando e criando uma oficina de sonificação, né, da qual, ao final da aula, você tem aí um elemento sonoro, né, que possa ser representativo aos dados que vocês trouxeram. Tá? Então, aqui, aproveitem bastante, né? Essa aula foi preparada com muito carinho, assim, que essa parte de física e música, que para mim é muito interessante, né? Bom, eu vou começar com uma discussão um pouco mais do lado da física, que é as bases físicas do som, né? E aqui vem uma questão até do ponto de vista pessoal, eu diria, porque a minha entrada na física foi pela música, né? Eu acabei
optando, fazia música, fiz o conservatório, e aí, em seguida, né, por conta de achar mais, tentar entender melhor o que estava acontecendo do ponto de vista nos instrumentos musicais e também da própria sonoridade, né, acabei me envolvendo e me interessando pela física. Então, é um caminho que algumas pessoas da minha turma de física acabaram indo para a música e há uma correlação muito próxima aí entre essas duas frentes, né? E a física e a música, ela, na verdade, é algo que permeia durante a história. Você vai verificar que vários físicos famosos, né, eles sempre, de alguma forma, tinham alguma correlação com a música, ou tocavam um instrumento musical, ou de alguma forma usavam, né, a música como uma maneira tanto de recreação ou de reflexão, né? O próprio Einstein é um deles, né? O Heisenberg também era um exímio pianista, né? Tem registros, né, sonoros, inclusive, do Heisenberg tocando, né, que é excepcional. Assim, acho que se ele não fosse seguir, né, o que foi como um físico, certamente como músico ele também tinha um grande potencial. O nosso Feynman, né, que ele era excepcional em tocar o bongô, e no caso em especial do Brasil, ele por muito tempo, quando ele visitou o Brasil, né, ficou como professor visitante no CBPF, e ele acompanhava várias escolas de samba, né, então era uma pessoa que era bastante articulada assim, em termos de das manifestações culturais e artísticas, né, do nosso país, né? E, finalmente, acho que talvez, não sei se muitos de vocês conhecem, mas o Brian May, ele, que é o guitarrista do Queen, a formação dele foi em astrofísica, né? Então, até recentemente, ele ganhou o título de doutor, né, que ele teve que abandonar a astrofísica para uma escolha difícil, né, entre astrofísica e seguir aí uma carreira musical, mas depois de um certo tempo ele acabou retomando e conseguiu, né, deram um título para ele no Imperial College de astrofísica. Então, são relações que vão acontecer muito proximamente. Acho que imagino que muitos de vocês também tenham experiências pessoais particulares, né? E uma coisa que eu acho interessante dessa relação entre física e música, né, é essencialmente que a música, ela talvez seja uma das expressões artísticas mais próxima da física, né? E você, de fato, vai ouvir, né, um instrumento musical, né? Você vai ouvir o som em função, né, de um fenômeno físico, né, que é a vibração mecânica, né, do ar, né, no processo. Então, se eu pego um instrumento musical, né, e toco uma música, a gente vai ouvir esse instrumento, que é essencialmente a vibração mecânica das moléculas no ar, né? Isso vai se propagar ao longo no meio, né? Então, aí vem um ponto importante dessa relação, e em função dessas relações que, na verdade, né, a gente consegue ouvir e apreciar. Eu lembro muito bem da minha primeira aula no Conservatório de Música, né, que eles definiram o que era música. A definição que foi dada para mim na época foi que música é a arte de combinar som e silêncio. E aí, a partir disso, e eu não entendi, essa parte do som tudo bem, né, é natural, mas o silêncio, talvez, depois de muito tempo, que você acaba entendendo o papel, né, que é das pausas e quão importante vai ser, né, quando você estiver fazendo, se expressando, né, do ponto de vista musical, né, de estar trabalhando essa relação aí entre som e silêncio. E eu acho que um outro ponto importante que envolve principalmente a música, né, ela tem a ver com o espectro sonoro, né, aqueles sons que a gente consegue identificar, né, ou seguir a partir dos nossos ouvidos, né? Então, você tem um certo range de frequência que é natural para grande parte dos humanos, né? E você tem outros sons chamados intra e ultrassons que vão estar ou em mais alta frequência ou em mais baixa frequência, né? Onde tem muita gente, inclusive, ultimamente, compondo músicas para você trabalhar dentro desse regime
né, de frequência, que não seria audível, mas de alguma forma a gente conseguiria, ou, né, conseguir, as pessoas poderiam estar sendo sensíveis, né, a essas manifestações do ponto de vista sonoro, né? Então, em resumo, né, acho que essa relação entre música e física, ela é extremamente natural em função da própria, o reflexo que a gente tem em termos de som é uma propagação de onda, né, mecânica no meio, né? Eu vou usar esse meio porque isso é um ponto importante na nossa discussão. Bom, dado feito isso, né, acho que um ponto fundamental que a gente vai estar conversando e que acho que vai permear muito das discussões de hoje e de amanhã, eu não sei quão familiarizados vocês estão, né, com a música ou a parte de sons, né? Então, eu vou trazer aqui alguns elementos que eu imagino que seja o básico para a gente poder estar discutindo, né, algumas questões que vamos utilizar o som, então, como um elemento para estar trabalhando, né, ou demonstrando a física, né, alguns fenômenos físicos, ou entendendo, né, alguns processos e essas relações, né? Bom, então, eu acho que boa parte dessa aula você pode fechar os olhos, né, para a gente poder tentar aprender melhor, né, esses efeitos. E a primeira coisa que a gente vai ouvir, né, vai ser uma onda sinodal que ela está a 440 Hz, né? Então, vamos fazer essa primeira experimentação sonora, né? Então podem fechar os olhos, né, e tentem registrar esse som, né? Vai ser tocado agora. Espero que vocês consigam ouvir. Deixa eu aumentar aqui o volume desse. Conseguiram ouvir? Essa onda... Né? Sim, deu para ouvir. Obrigado. Essa onda sinodal, né, que está a 440 Hz, né, quando a gente vai tocar o dobro dessa frequência, né, que é 880 Hz, que a gente vai ouvir agora, né, é onde vai entrar um... E eu vou tocar o dobro dessa frequência que eu acabei de tocar, de 880, e dá 1760 Hz. Bom, o que isso tem de... por que eu trago esses elementos? Isso aqui vai ser a base para a gente construir, né, combinações dessas ondas, e ela também vai ser a base para a gente estar realizando, né, um processo de síntese de som, né? Ou seja, a partir desses elementos básicos, seriam essas ondas senoidais a 440 Hz, né, que na verdade é o Lá, né, instrumentos ocidentais, a gente consegue, né, a partir dessas relações, poder fazer combinações que vai representar, né, o que a gente ouve, por exemplo, com o instrumento, né? E aí, nesse sentido, quando a gente toca um instrumento musical, né, se eu toco um diapasão, ele, na verdade, ele está tocando um único harmônico, né, um único daquelas frequências da qual esse diapasão foi fabricado, né, ou ele foi ajustado para isso, né? Quando eu for tocar outros instrumentos musicais, eu vou estar tocando, né, essa mesma nota, contudo, esses instrumentos, não apenas ele vai representar esse harmônico, que é o harmônico do diapasão, mas também uma combinação de todos os demais harmônicos. E por isso você tem distinções. Então, se eu for tocar um clarinete, né, com uma determinada nota, que seria, por exemplo, aquele Lá, ele vai ter esse espectro, né, que é a combinação de vários harmônicos. Se for tocar a viola, né, que é uma prima do violino, né, a mesma coisa. Então, na prática, quando a gente estiver falando de instrumentos musicais, a gente vai estar ligado, né, a cada instrumento um conceito que em música é chamado de timbre, né? Então, a mesma nota, ela não vai soar da mesma forma se você toca com violino ou se toca com clarinete ou o diapasão, né? Então, esse é um outro aspecto, né, que a gente vai estar trabalhando aqui nessa questão de usar o som como uma forma, né, de entender e vivenciar alguns fenômenos físicos, né? Bom,
Então, dito isso, né, eu vou fazer o seguinte exercício com vocês. A gente vai tocar, vocês vão ouvir, né, de novo, peço para que vocês se concentrem, né, o ideal é fechar os olhos e se concentrem no som que vai sair aqui, que uma das perguntas, como eu havia colocado, melhor, como eu havia introduzido nessa questão da propagação desse meio, dessa onda mecânica no meio, né, a pergunta agora é, bom, como é que essa propagação seria se eu fosse tocar em outro planeta ou em locais onde você tivesse atmosferas fora da Terra, né? Aí eu te pergunto, né, se você fosse então ouvir um concerto de rock, qual seria o melhor lugar no sistema solar para você ouvi-lo? Alguém tem alguma sugestão? Ah, não sei, talvez vou chutar em Marte. Vai. Marte, legal. Uhum. Se for, você tem uma passagem grátis para Marte, né? A gente te coloca aí no programa da SpaceX. Então, eu vou tocar, ou melhor, não eu, né? Eu vou prover para vocês uma gravação de um hit que é bastante famoso, né? E ele vai ser tocado em 3 ambientes. O primeiro seria na atmosfera terrestre, o segundo seria na Lua de Titã, né? Que tem atmosfera, né? E a terceira seria em Marte, né? Como o colega tinha sugerido, tá? Então, vamos nos preparar, né, para essa experimentação. Então, vocês vão ouvir, né, o que aqui acontece quando a gente toca, né, ou melhor, seria uma simulação, né, dessa experimentação sonora em 3 diferentes atmosferas, né, sendo 2 delas alienígenas à Terra. Então, deixa eu aumentar aqui o volume para vocês. E vamos lá. Qual dessas vocês preferiam ouvir? Vocês conseguem notar a diferença entre elas? Sim. No caso, a primeira é de Vênus, né? Não, a primeira é na Terra. A primeira é da Terra? Ah, tá. A É que no segunda caso. seria em Titã. Uhum. E a terceira em Marte. Em Vênus, Entendi. ela é tão pequena, assim, você não consegue nem... eu vou comentar sobre isso, né? A gente não consegue nem fazer... essencialmente, você não conseguiria estar ouvindo, né? E esses efeitos vêm da composição da atmosfera, né? No caso da Terra, é essencialmente nitrogênio, né? Oxigênio, uma pequena concentração de CO2, né? Quando você fala em Marte, você está falando de uma atmosfera que é mais rica em CO2, e, portanto, o CO2 ele tem a capacidade, a molécula de CO2 ele tem a capacidade de estar absorvendo mais, né, essas vibrações, e aí você ouve esse som abafado. Eu vi que, Dindara, você levantou a mão. Pode... É que tem gente pedindo para colocar de novo, queria ouvir mais uma vez. Claro, vamos colocar isso. Só um instantinho. Então, vou tocar novamente, tá? Tudo bem? Deu para perceber a diferença aí entre esses diferentes meios, né, da qual a gente estaria fazendo essa performance. Bom, e grande parte desse efeito, né, eu trouxe isso aqui, porque isso aqui, na verdade, a gente usou
como uma dessas perguntas que nós fizemos para o pessoal que estava ingressando na seleção de ciências moleculares, né? E que muito a ver com essa capacidade, né, tanto da composição da atmosfera, como da propagação do som, né, e atenuação desse som ao longo naquele sistema. Então, um exercício que eu vou deixar aqui como sugestão para vocês, né, é entrarem nesse site, que é dos Sons de Marte, né. Ele, essencialmente, ele permite que você possa fazer uma gravação, né, da sua voz, e a partir dessa gravação você vai ouvir o que seria esse som na Terra e esse som também em Marte, né? Então fica uma sugestão, né, para vocês estarem realizando depois do exercício, colocar aí, por exemplo, no caderno do artista, né? Então, só como vou colocar aqui no chat o link, mas... E aqui abre todo um espectro, né, de possibilidades, que é você compor música para serem ouvidas em outros planetas, né? Talvez na Terra a gente não seja o melhor dos compositores, mas certamente você pode ser o primeiro em diferentes sistemas, né? Não só o sistema solar, né? Professor, Pois não. então, só para ver se eu entendi, o que deu para ouvir melhor foi em Titã, porque a atmosfera é mais fina? Então, em Titã, não só a questão da densidade da atmosfera, mas também em função, né, do tipo da composição dela, né? Ela permite realçar, né, alguns sons, né, em particular os sons mais agudos. Na Terra ela aparece, né, ele não é tão brilhante assim comparado, eu vou usar agora termos musicais, né? Não é tão brilhante assim comparado como na Terra, e ele acaba sendo completamente, no caso da atmosfera de Marte, por exemplo, ele acaba sendo completamente atenuado em função da composição, né, rica em CO2, de estar das vibrações, né, elas serem atenuadas pelas moléculas de CO2, né, que compõem a atmosfera de Marte. Entendi, obrigada. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, professor, desculpa. Eu mandei aqui no chat que eu não entendi o que a gente precisa colocar no caderno do artista. Não, a minha sugestão foi mais de você poder fazer essa experimentação, né, do que seria você estar tocando em outra atmosfera, né? Mas por sugestão, né? Realmente, a ideia no caderno do artista, de novo, é você colocar o rico você queira, né, não apenas aquelas sugestões que estão sendo colocadas em aula, mas também experimentações, né, e referências que você possa estar trazendo. Tá? Tá bom, obrigada. Acho que o Vinícius está com a mão levantada. Isso, por favor, pode trazer. Consegue me ouvir? Sim. Uhum. O senhor falou que as moléculas de CO2 elas absorvem mais, né? Tem algo a ver com os modos de vibração das moléculas de CO2? Sim. Né? Então, isso aí é algo que a gente vai trabalhar amanhã, quando a gente fizer a parte de sonificação. Né? O que a gente vai olhar é exatamente o espectro, né, em termos das vibrações naturais, né, os modos naturais de vibração dessas moléculas. Tá? Perfeito, obrigado, professor. Essa aqui é a ideia. Tá? Tudo bem? Bom, perfeito, obrigado, professor. Eu vou introduzir aqui, né, que você se lembra que no início do curso a gente já havia comentado da parte do projeto, né? A ideia é tentar desenvolver um projeto ao longo do curso, envolvendo qualquer uma dessas manifestações, né, esses elementos que a gente vai estar trabalhando. Né? Eu vou apresentar para vocês o que vai ser o meu projeto. Então, ao final do curso,
vocês vão, eu vou apresentar, né, o resultado desse projeto, que vai ser uma interseção entre ciência e arte, né? E a ideia aqui é também estar incentivando vocês a estarem pensando sobre o projeto de vocês, né? E fica um convite, né? Ao final aí do nosso curso, a gente programou uma realização, que seria o sarau, né? Um conceito bem mais para o lado europeu e brasileiro, né? Como uma festividade. E fica o convite, então, para, ao final do nosso curso, né, cada um de vocês fazerem uma manifestação artística e apresentar ao público, né? Eu vou fazer o mesmo, né? Também vou me comprometer em estar me apresentando para vocês, né? Isso aqui foi um cartão do meu irmão, na época que eu estava como pesquisador lá em Trieste, e eu era responsável para fazer as festas em Trieste. Uma coisa legal era que, como lá tinha gente do mundo inteiro, né, eu recebia várias contribuições de músicas do mundo inteiro. E aí você pode combinar, né? Aí dá para fazer na época se chamava rave, agora sei lá como se chama de festa, mas você dava para combinar a música da China junto com o Paquistão, da Argentina. Era uma experiência sonora bastante interessante. Eu vou trazer um pouquinho dessa ideia aqui para vocês ao final do curso, né? Bom, de que consiste o meu projeto, né? Como havia comentado, uma das questões que a gente gostaria de estar trabalhando com vocês, a gente vai estar trabalhando aqui nessa aula, vai ser como é que essas ondas mecânicas, né, que a gente chama de som, elas vão então sendo combinadas, trabalhadas, né, a propagação dessas ondas em um determinado meio, né? E aqui eu vou introduzir um outro conceito, né, para quem não está familiarizado com música, né? A primeira parte que eu mostrei para vocês foi o som, né, ou melhor, a frequência de uma onda sinoidal, né, uma determinada frequência, 440 Hz, e as várias, né, os múltiplos dessa onda, né, 880 e assim por diante. Então, quando a gente trata de escala musical, para quem não está acostumado, né, essencialmente, você não precisa saber disso, a ideia que é principal aqui são as relações entre as notas, né? Então, aqui é uma forma gráfica de você estar representando aquelas notas musicais. Aqui tem acho que uma palavra de sol, né? Você tem um sustenido que vai ser um tom para essa nota aqui, que é o Fá, e essencialmente você sai do sol e volta a outra nota sol, né? Só que a relação entre essas duas notas é uma relação de 2 vezes a frequência, né? As demais notas, ela vai ter uma razão, né, numérica entre as frequências, né? Então, 9 por 8 para o que seria a nota Lá, em relação a essa frequência aqui do Sol, e assim por diante, né? Então, dessa maneira, né, é que na música do mundo ocidental, a gente constituiu, né, boa parte da nossa estrutura, né, em termos dessas razões, porque ela vai, se você tem razões que essencialmente respeitam, né, essas frações, ela vai soar interessante para os nossos ouvidos, vai ser familiar para a gente em termos dessas razões entre frequências. E vai explicar muito da constituição e da física dos vários instrumentos musicais que a gente tem disponível, né? Que você vai fazer essencialmente tentar, né, criar várias dessas relações, ou de quintas, terças e assim por diante, né? Então, essencialmente o que a gente está falando aqui é de frações entre essas frequências, né? Bom, então, dito isso, né, de novo, aqui a ideia não é uma aula de teoria musical. O que interessa para a gente são essas relações entre essas frequências aqui, né? Eu vou trazer o meu instrumento, né, musical, que é o violino, né? O violino, por que ele é interessante do ponto de vista da construção e da física, né? Porque ele acaba tendo, né? Deixa eu tentar ver se eu posso mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu mostrar as primeiras partes desse instrumento, né? Então, primeiro você tem a cravelha, que você controla, né, a tensão da corda, né? Depois você tem essa parte que é chamada de ponte, né?
E você consegue, nessas regiões, tentar ajustar a frequência de uma maneira muito mais acurada, né? E o violino, essencialmente, ele tem 4 cordas, né? Que é o Sol. Ele está a 196 Hz, né? Então ela é a nota mais grave do violino. Depois você vai ter o Ré, que é a 293, que ele traz uma certa sonoridade, uma certa profundeza em termos da sonoridade. O Lá, que a gente usa como referência, esse 440. E, finalmente, né, o Mi, que ele é aquela que é mais fina, né, e, de alguma forma, ela é afinada a 660 Hz. Se você fizer a divisão entre essas frequências, você vai ver que existe uma relação, né, entre cada uma dessas notas. E aí, diferente de outros instrumentos, como o violão, né, você nota que o violino ele não tem nenhum traço, né? Então, cabe ao músico, ou a quem vai estar tocando o instrumento, né, de identificar se aquela frequência está correta ou não. E aí é um trabalho, um exercício diário, né? Se você deixa de tocar o violino por um dia, né, a pessoa que toca sente. Se você deixa de tocar 2 dias, o seu companheiro, né, de conjunto musical, ele vai sacar que você não tocou. 3 dias a plateia já sente, né? Porque é muito fino esse ajuste e é algo que a gente pode vai desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, o que é que tem de interessante, só para introduzir do ponto de vista musical, esse instrumento, né? O que é que tem de interessante no violino, né? Você usa a partir do arco, né? Mas, essencialmente, toda a alma do instrumento ele está nessa parte que é chamada de ponte, porque quando você toca com arco, né, essas cordas vão vibrar e essa vibração ela vai ser passada para a caixa acústica do violino a partir da ponte. Sem a ponte, você não ouve nada, né? Isso é algo que... E toda a atenção, né? Tanto que no violoncelo, que também é da família das cordas, né, de arco, tem uma parte interna do violoncelo que é chamado de alma, né? É similar a esse ponto aqui que aparece aqui no violino, né? E o termo alma, né, ele vem porque sem aquela peça você não toca, a gente acaba não ouvindo nada, né? Pedro, diga lá. O Matheus perguntou... Ih, não, pera. Alô? Alô? Ah, tá me ouvindo? Desculpa. Que eu não sabia se estava o microfone funcionando. O Matheus perguntou se a razão é de aproximadamente 1.5 entre essas frequências. Por quê? Exatamente. Por que tem essa razão? Porque ela vai soar, né, natural para a gente, né? E aí você vai ouvir que, a partir disso, né, a gente pode constituir... E aí o violino ele tem umas coisas interessantes que, a partir... Não consigo me ver aqui. Bom, eu não estou me vendo, mas... Quando você toca o terceiro dedo na primeira posição, ele vai ser exatamente o correspondente da nota anterior. Então, é uma das formas dos truques, né, para a gente poder estar afinando e trabalhando esse instrumento, né? Então, dessa maneira, né, se você está fazendo em termos dessas proporções, outros instrumentos musicais ele pode ter outras relações e essas afinações podem ser diferentes também. Aí, uma coisa que é interessante experimentar é a rabeca brasileira, né? Ela é afinada, né? Ou melhor, a afinação da rabeca é um segredo do rabequeiro, né? Isso é uma coisa que é super interessante, né? Ninguém fala qual afinação que você usa, porque você vai trabalhar, por conta de você trabalhar essas razões, é que vai estar trazendo a tua sonoridade, a tua identificação, tá? Eu não sei se eu respondi completamente a tua pergunta, mas ele foi construído, né, de tal modo a soar bem, né? Essencialmente, essa é toda
a filosofia do violino. Mas tem mais, né? Na verdade, do ponto de vista físico, né, o que é bem interessante desse instrumento, né, por isso que me chamou a atenção, bem migrando para a física, por conta dessas razões, de tentar entender essas coisas, né? Não sei se vocês já experimentaram essas placas, né? E você essencialmente pode colocar um pozinho, né? E você toca com o mesmo arco do violino, você pode estar tocando essa placa, e você consegue visualizar os modos, né, vibracionais daquele sistema, né? E no caso do violino, até a própria forma dele, né? Ele não é como... deixa eu tentar ver se eu consigo me olhar aqui. Ele não é como um violão, por exemplo, ele é chato, né, plano. Ele tem uma certa ondulação, né? E essa ondulação é feita de tal modo a você realçar alguns modos de vibração, né? E por isso que ele vai soar muito melhor. Se eu tocar no corpo do violino atrás, ele vai vibrar a corda ré do violino, né? A segunda corda desse instrumento. É uma maneira, então, até para o luthier, né, a pessoa que vai estar construindo instrumentos, saber se você está na ondulação correta, né? Então, esses modos vibracionais, eles são extremamente difíceis, né, de você produzir, e por isso que quanto mais antigo é o instrumento, né, melhor ele vai... tem uma questão da madeira, né, da forma como esse meio ele vai estar correspondendo, né, àquela vibração, e a gente consegue visualizar, né, esses modos, né? Então, o violino talvez seja um dos instrumentos musicais com maior riqueza, né, em termos possíveis combinações que a gente teria desses modos. Então, quando ele é bem tocado, tem um som extremamente agradável. Quando ele é mal tocado, também vai ter um som extremamente desagradável, né? Então, porque ele vai realçar, né, vários desses modos de vibração, né, que a gente teria no sistema em função do efeito que é fricção, né? E essa energia ela é transmitida, né, ou melhor, para a caixa acústica do instrumento, e depois esse som, então um detalhe, só uma curiosidade futura inútil aqui, né? Por que o violino ele não é um buraco, né? Ele tem essa forma de um S, né? Um F, na verdade, né? Que é bem característico do instrumento, né? Ele tem esse desenho aqui. Esse desenho, na verdade, ele remota desde o início das primeiras criações, né? Se você olhar os instrumentos musicais como o violino, a rabeca, que você tem no Oriente Médio, ele não tem esse aspecto, mas é que ele vem antigamente, né? Esse S era um dos símbolos do alfabeto latino, né? Que significa que tinha o som de F, né? Mas ele vinha como, que agora a gente chama de F, né? Na qual o pessoal na Itália adotou, né, como a geometria, né, para ser utilizada nesses instrumentos. E ele simplesmente vem do termo de latim de sonare, né? É um instrumento que ele vai realçar, né, esses modos de vibração. Então, tanto o corpo do instrumento, como também até detalhes, né, de como essa geometria, tudo aqui importa na maneira como a gente vai estar desenhando, né, e realçando alguns instrumentos musicais. Em particular, o violino ele tem essa característica por conta da riqueza, né, em termos de timbres que você pode tirar, né, desse instrumento, né, e envolve aí uma série de recursos, né, que aparecem na física. Bom, então, dito isso, né, aí vem... Dindara, diga lá. Mais perguntas aqui. Primeiro, uma que me interessa bastante também, que se é o mesmo da integral, porque todo mundo acha que está vendo uma integral aí. Olha, desculpa, talvez seja, né, se a gente for pensar em termos de que a integral é uma soma, né, no final das contas, você pode imaginar como integral como uma soma, mas ele é bem... Eu nunca fiz esse paralelo, né? Talvez eu não seja tão traumatizado assim quanto vocês em relação à integral, mas eu imagino que talvez tenha uma correlação sim, porque acho que o termo da integral ele vem também de somar, né? E acho que talvez seja a mesma
a mesma... vocês vão fazer agora olhar o violino de uma forma diferente. Né? Não gostei dessa contribuição dessa pergunta. Mas tem mais uma aqui. Por que instrumentos antigos seriam melhores? Com a tecnologia mais atual, não conseguiríamos fazer algo mais preciso do que os mais antigos? Não. Infelizmente, aí tem uma... Vou pegar o caso do Stradivarius, né, que talvez possa ser usado para outras, em outras situações. Né? O Stradivarius é considerado ele foi um luthier em Cremona, na Itália, né? E os instrumentos dele são considerados os melhores do mundo, né? Tanto que, em termos de valores, né, talvez sejam os mais caros, pelo menos para os instrumentos de corda. Né? Se você tentar reproduzir a mesma geometria, né, não garante que você consiga reproduzir o mesmo som. E aí tem muitos estudos, se você olhar na internet, ou referências, assim, muitos estudos de tentar entender por que o Stradivarius ele tem um som tão característico. Né? E aí tem muitas coisas que podem estar contribuindo para a qualidade do som. Um deles é a própria madeira, né? Então, a própria constituição da madeira, como é que são os velos daquela madeira. A questão da umidade, né? Com o tempo, essa madeira ela vai ressecando, perdendo, né, a certa umidade. Tem a questão também do verniz que é usado sobre o instrumento, né? Então, no caso da técnica do Stradivarius, né, eu tive a oportunidade de visitar lá em Cremona, a oficina do Stradivarius. Ele usava uma lixa que, na verdade, era como uma pedra pome, né, que era bem característico daquela região de um vulcão, né? E se acha que, por conta de usar aquela pedra pome, talvez tenha uma melhora no som, mas é tudo uma incógnita. A verdade é que, mesmo com a tecnologia atual, a gente não consegue reproduzir, né, o som de um Stradivarius. Né? Ou você pode chegar muito próximo, né? Mas é em aberto. Né? Então, eu acho que a questão do tempo ele é importante até para como é que esse instrumento vai estar reagindo, né, em função dessa propagação mecânica que está sendo realizada sobre ele. Mas são estudos e estudos. Eu acho que eu não só falo isso para a família dos violinos, né, de instrumentos de corda, mas vários outros instrumentos musicais. Né? A tendência pode ser também uma questão de percepção. Né? Não sei se, Chagas, se você quiser comentar alguma coisa, essa é uma visão bem pessoal assim, do processo. Né? Mas tem muito a ver com a escolha da madeira. Né? Eu vou fazer um parêntese rapidinho, que eu acho que estou me estendendo demais, que o meu professor de violino, ele também construía violinos. Né? E ele tinha uma dificuldade que a madeira que era usada para o violino, aí vem a questão da coisa colonial, né? Eram madeiras que eram comuns na Europa, né? Cedro, macieira. Então, para ele construir os violinos, ele comprava caixas de macieira que o pessoal jogava fora, importava isso, né? E fazia o violino. Bom, eu sei que tem todo um trabalho, não sei se vocês conhecem, do IPEM, de um pessoal que ele vem usando madeiras brasileiras, né, cuja resposta sonora pode ser tão melhores, né, iguais ou melhores, que essas madeiras que normalmente eram usadas na Europa. Né? Isso vale para instrumentos de sopro, como também para instrumentos de cordas. Né? E esse meu professor, ele fazia essas experimentações, né, de usar, por exemplo, o jacarandá, usar algumas outras madeiras que são madeiras brasileiras, né, e que, de fato, acabam melhorando a resposta, né, do instrumento. Então, você tem N maneiras aí de poder estar brincando com essa parte... Brincando não, né? É uma coisa séria. Né? A luteria, né, é algo que envolve muita questão de ciência dos materiais, da própria física, né? E você melhorar esse design, né? Você pode usar o que for aqui em termos de elementos finitos, simulações, né? Você não vai conseguir uma geometria melhor, pelo menos para o instrumento violino, que essa que foi proposta há mais de 200 anos atrás.